deputada Maria Del Carme, do PT, e vamos discutir aqui um pouquinho do mandato e um pouquinho do cenário político que a Bahia vive aí nesse ano eleitoral. A gente vai começar pelo que há de mais quente, por assim dizer, deputada, que é uma questão relacionada a Salvador, onde a senhora tem uma área de atuação um pouco maior, pelo que a gente vê e ouve. E a gente teve esse aumento aí do IPTU, e a senhora fez um pronunciamento muito bom na Assembleia Legislativa. A gente gostaria de saber o que está sendo feito do ponto de vista institucional e dentro do partido e dentro do seu mandato para ou reverter ou, enfim, denunciar, anunciar. Nós temos nos colocado completamente contrários a essa posição do aumento do IPTU. Essa já era uma posição, inclusive, da bancada do PT o ano passado, da executiva municipal do PT o ano passado, no momento da votação, que era exatamente se posicionar contra isso. Não que a gente seja contra a mudança dos parâmetros do IPTU, sobre o imposto progressivo, né, sobre o IPTU progressivo e sobre outras, né, a necessidade que o município tinha de regularizar a situação, a sua planta genérica, mas a forma como foi feita. Não houve absolutamente nenhum debate com a sociedade, nenhuma discussão. Construiu uma planta genérica que ninguém conhecia, ninguém tinha conhecimento. Não se fez o cadastro dos imóveis, foi em função de um recadastramento que cada um deles, que cada cidadão fez do seu próprio imóvel, sem uns parâmetros muito definidos. Imagine alguém considerar que Cosme de Farias é uma área nobre da cidade. Quem conhece Cosme de Farias é uma ocupação espontânea, que hoje é um bairro, tem infraestrutura, mas Cosme de Farias não tem uma praça pública. Cosme de Farias praticamente não tem uma escola na área, poucas escolas você tem na área. Você não tem áreas de Cosme de Farias que você não consegue chegar, inclusive com veículo. Algumas áreas, inclusive, o ônibus não consegue chegar. Algumas pessoas têm que andar muitos metros, talvez quilômetros, para poder chegar num ponto de ônibus. E essa área não pode ser considerada como área nobre da cidade, apenas porque ela está no centro. Então, eu creio que o que foi definido na última reunião do diretório do PT municipal, semana passada, de que o partido entraria na justiça contra, né, está preparando o processo de inconstitucionalidade com a DIN, mostrando que ele é inconstitucional porque ele não obedeceu os critérios que estavam estabelecidos de debate e discussão com a sociedade e que os aumentos são extremamente abusivos. E ainda que é pior, você abriu mão de que a Câmara analise dos próximos anos esse aumento, o aumento do IPTU e autoriza a Prefeitura, ao governo municipal, a fazer os aumentos de acordo com os interesses. Eles estabeleceram um coeficiente, um percentual que é o máximo que você pode aumentar nesse ano, mas esse aumento, o IPTU foi calculado de forma cheia, não em cima, e você depois faz um redutor para 35%. Há algumas situações que são, Luiz, extremamente absurdas. Tem um caso na Estrada Velha do Aeroporto, de uma companheira que tem um imóvel de classe média, um imóvel bom, com piscina, mas imóvel bom, na Estrada Velha do Aeroporto, que não é uma área valorizada. Em hipótese nenhuma pode dizer que aquela área é valorizada. A casa dela estava avaliada inicialmente em 18 mil, depois porque já houve uma atualização da planta, dos índices feita por João Henrique ao longo dos últimos anos. Houve. Em 2010, ele fez um ajuste nos valores venais, dos valores dos imóveis. O dela estava avaliado em 18, em 2010 passou para 245. Agora foi avaliado em 4 milhões de reais. Ela vai pagar 160 mil reais de IPTU. Você está considerando que o valor venal, que um imóvel que você tem, um único imóvel, que é um imóvel para você residir, você está imaginando que houve um aumento do valor daquele imóvel, mas para você não valorizou o imóvel, porque você não tem ele como instrumento de especulação, ele é o lugar onde você mora. Significa que você vai ter que vender seu imóvel para se deslocar para outro lugar, porque de repente o IPTU que você vai pagar, você nem tem condições mais de pagar esse IPTU pelo valor que ele alcançou. Então, eu acho que é uma forma, inclusive, de gentrificação, que é a expulsão de outra forma das populações que estão em áreas que a Prefeitura está considerando como áreas nobres. Certo. Deputado, essa reunião do Diretório Municipal aclamou, ou enfim, aprovou por unanimidade a ADIM. 5 vereadores do PT votaram a favor Como é que isso se discutiu dentro do partido?
Veja, eu acho que o partido seguiu uma direção, não houve mudança entre a decisão que tinha sido tomada pelo diretório lá atrás, no momento em que estava se debatendo o IPTU, e a posição que o diretório tomou nesse momento. Os vereadores, cada um teve uma compreensão diferenciada com relação a isso, mas essa é a posição do partido. Eu pertenço ao diretório municipal, sou membro do diretório municipal e votei a favor da entrada no Indardim. Os vereadores devem rever suas posições, talvez naquele momento achassem que com o aumento da cota, aos 80 mil que estabelecia com o limite máximo que você cobraria de IPTU, mas o que você cobraria IPTU com valor venal até 80 mil, mas eu acho que, ao meu ver, cometeram um equívoco. Eles cometeram um equívoco, né? Vamos partir para um outro plano, que aí foi um projeto que a senhora, ouvindo, acho que o Sindicato dos Vigilantes, foi de onde partiu. Isso. Fez, né? Construiu o projeto que foi aprovado, considerado, chamado, né? Denominado Lei Anticalote. Queria que a senhora explicasse um pouco o que significa isso e a importância para esses 40 mil trabalhadores, salvo engano, é esse o número, né? O quantitativo. Talvez até um pouquinho mais. Veja, esse nasceu dos trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores na área da vigilância, em realidade do companheiro Boaventura, que é o presidente da federação, e que nós, no nosso dia a dia, com essa categoria, temos uma proximidade muito forte com essa categoria, verificamos que esses trabalhadores eram, toda vez que terminavam com o seu contrato, o contrato da empresa com o qual eram contratados para o Estado, ou todas as vezes muitas vezes, quando chegava na hora de pagar o 13º ou pagar as férias, a empresa não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar as férias e o 13º, e quando chegava ao final do contrato, algumas até 2 meses, 3 meses antes de terminar o contrato, já evadiam, embora não aparecia, desaparecia, os endereços não checavam, não tinha ninguém naquele endereço, e o trabalhador que tomava o calote. Então, a lei diz que a partir de agora não tem mais calote para o trabalhador. Foram eles, inclusive, que apelidaram o projeto anticalote, que o nome é muito grande. Então, para simplificar e para entender o que era, batizaram de anticalote. A lei estabelece que os recursos correspondentes ao 13º, às férias e a rescisão contratual, a multa sobre a rescisão contratual, aqueles 40% sobre o valor do FGTS que você paga ao final do contrato, porque o contrato é por tempo determinado, estarão depositados mês a mês. O Estado passa esse dinheiro para a empresa mês a mês. E a empresa é como se fosse depositária desse dinheiro. É o que ela fazia, ela utilizava esse dinheiro para outra coisa e o dinheiro do trabalhador não estava lá. Agora esse dinheiro vai para uma conta específica, aberta, em nome da empresa, mas que só pode ser movimentada com autorização do Estado. Na hora da assinatura do contrato, a empresa vai dizer que vai ter que abrir essa conta, o governo do Estado, o órgão contratante assina conjuntamente e só poderá ser movimentado, tem que ser banco oficial. Então, portanto, só a Caixa, Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste, onde vai poder ter a conta, e esse dinheiro vai estar lá correndo, aplicado para que ele possa, ao final, ser utilizado. No momento das férias do 13º, a empresa vai ter que solicitar do órgão contratante que autorize a liberação do recurso para pagar isso. Então, com isso, elimina o calote, né? Elimina o calote, garante ao Estado não ter que pagar 2 vezes a mesma coisa, porque como o Estado tem responsabilidade solidária, no momento que a empresa assumia, o trabalhador ia para a Justiça do Trabalho, ganhava o processo lá na Justiça do Trabalho e o Estado tinha que pagar outra vez. E tem vários e vários processos, inclusive na Justiça do Trabalho, nessa direção. E terceiro, para os empresários, por isso ele teve o apoio também do sindicato patronal, você elimina da concorrência as empresas que estão lá apenas para se dar bem, não para trabalhar. Você pode imaginar, e é uma observação que o Chico Vigilante faz muitas vezes quando ele faz palestra, que você tinha uma empresa dessa, estava no nome, lá em Brasília, no nome de uma pessoa que era Flanelinha. Imagine, e aqui nós temos conversado muitas vezes com o companheiro Boaventura, e ele coloca assim, que uma empresa que tem aí 700, 800 homens à disposição do Estado, prestando serviço para o Estado, o endereço do proprietário daquela empresa é na Baixa do Manu, em Pernambués. Imagine a empresa que tem a possibilidade, não tem nenhum problema com a Baixa do Manu, nenhuma dificuldade, mas alguém que tem
sobre um contrato que 700 homens à disposição do Estado, com certeza não vai ter, não vai residir, não vai ter sua empresa naquele local, vai ter num local mais fácil de acesso, com mais condições. Certo. A senhora tem, assim, na verdade, vamos por uma pergunta um pouco mais visceral. A senhora tem consciência de que como conseguiu aprovar um projeto feito por uma legisladora num ano eleitoral e dentro de uma realidade que é muito difícil? Você tem, assim, nos finais de ano, se aprovam aquele lixo residual, né? Que são vários projetos pequenos, títulos de eleitor, moção, não sei o quê. Agora, um projeto dessa envergadura em ano eleitoral, seus pares apoiaram, depois de muito esforço das próprias categorias que estiveram lá pressionando. Como foi o processo de articulação, de negociação com seus pares? Eu creio que ali era um projeto que atendia todos os interesses. Atendia o interesse do Estado, porque não queria continuar tendo que pagar de novo aquilo que ele já pagou, né? Atendia o interesse dos trabalhadores de diversas categorias, não só da categoria dos vigilantes, com os quais a gente tem mais aproximação, mas toda a área de limpeza, de processamento de dados, de alimentação, todas as outras áreas que servem aí ao Estado, que prestam serviço ao Estado, e atendia também ao sindicato patronal, porque também com isso eliminava concorrentes que não tinham condições de continuar trabalhando. Então, acho que essa conjugação, esse debate... Bem, nós viemos preparando a discussão da lei desde muito tempo. O projeto é de 2011. Então, nós discutimos com a Secretaria de Administração, nós discutimos com a Procuradoria-Geral do Estado, para que o projeto acabasse sendo um projeto redondinho, que foi exatamente aquele que serviu para que o deputado Mário Negromonte, que ajudou muito nesse processo também, que fosse o relator e pudesse apresentar e pudesse ser aprovado. Óbvio que os trabalhadores tiveram um papel importantíssimo no momento que foram lá, que solicitaram para a bancada da maioria, para a bancada da minoria. O nosso líder, Zé Neto, teve um papel extremamente importante, ele bancou a aprovação do projeto. E também a gente tem que agradecer não só a ele, como também ao líder da oposição, Elmar, porque também aprovaram para que ele pudesse ser unanimidade na casa. Foi uma confluência de fatores, mas quantas sessões demorou para que fossem aprovadas? Bom, eu acho que pelo menos devem ter sido, eu não sei, mais umas 8 ou 9 sessões, desde dezembro que a gente está... acordo para acordo, voltava, né? Porque como era de interesse de todos e era de interesse dos trabalhadores que estavam pressionando, e era interesse do Estado também por conta dessa questão que eu já falei. Então, era uma forma de pressão para os outros projetos, de trabalhar isso, aquilo que você conhece bem, que frequenta a casa o tempo todo, e é o jogo da oposição e da situação de tentar avançar aqui, o outro avançar lá na construção desse consenso, às vezes, em cima de alguns projetos. Esse foi um projeto que deu para ter consenso, acho que quem ganhou foi os trabalhadores da Bahia, né? Acho que na Bahia não tem mais lugar para a empresa que dá calote, quem quiser dar calote vai dar em outro estado, não pode ser dado na Bahia. No Congresso Nacional tem um projeto semelhante a esse, do deputado Nelson Pellegrino, inclusive o nosso também foi copiado pelo dele, que estabelece também, que é aprovado, ainda não está aprovado, lá no Congresso ainda não está aprovado, que os trabalhadores terceirizados também do governo federal também tenham o mesmo tipo. E alguns órgãos federais, inclusive, já estão implantando, mesmo sem a lei. Existe uma proposta do seu mandato de levar isso para o interior, para as câmaras municipais, né? Como é que está isso? Já tem algum acordo? Já tem alguma câmara que iniciou os trabalhos nesse sentido? Já, nós estamos trabalhando com várias, temos conversado com vários vereadores. Em realidade, o nosso mandato vai expedir, encaminhar, assim que o governador sancione, vai encaminhar a cópia da lei para todas as câmaras, para todos os presidentes de câmaras e para os deputados, para os vereadores do PT, mas nós já temos um município, que é o município de Teixeira de Freitas, que até antes da nossa aprovação já tinha aprovado, o vereador Gilberto, que é o vereador do PT, tinha dado entrada num projeto semelhante ao nosso, aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, que já está em vigência. Certo. A senhora é uma especialista em urbanismo, né? O governo do estado tem algumas obras aí, o Complexo do Imbuí, o metrô está tocando. Queria saber um balanço, e aí eu já faço uma outra perguntinha um pouco mais capciosa, que é no sentido de que a senhora se recorda de uma obra que o governo do estado tenha lançado, planejado e entregue no prazo estipulado no momento da licitação? Olha, são muitas obras que o governo do estado tem, e, portanto, é difícil de
de que a gente estabeleça qual é o prazo. Segundo, que prazo de obra, quem tem experiência de trabalho de obra, eu sou engenheira civil de formação, né? Não sou especialista em urbanista, tenho um pouquinho só de conhecimento, não posso me considerar como especialista. Mas seria muita vaidade da minha parte dizer que eu sou urbanista e entendo dessa área suficientemente para ter esse título. Mas para quem tem um pouco de experiência nessa área, sabe que obra, às vezes, nem sempre a gente consegue cumprir os prazos. Primeiro que se tiver dia de chuva, você estabelece lá tantos dias. Se tiver dia de chuva, você vai ter problemas ao final, porque você tem que esperar o dia de chuva, você não pode trabalhar. E depende da obra que seja. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com terraplanagem, um dia de chuva significa 3 dias, pelo menos, depois que para de chover, 3 dias, pelo menos, para voltar a poder trabalhar com a terraplanagem, com o movimento de terra. Então é difícil. Se eu tiver paralisação de trabalhadores, não posso. Então, tem uma série de fatores. Obviamente que a gente tem cada vez mais trabalhar na direção de ter melhores projetos executivos o mais completos possíveis, né? Isso, inclusive, agora cada vez mais a exigência dos órgãos de controle, do Tribunal de Contas, no caso federal, no Tribunal de Contas do Estado da União, da CGU, para que isso aconteça. Mas é mais fácil, e aí você não pode cumprir prazos, quando você está trabalhando, por exemplo, com a obra de edificação. Eu vou fazer um prédio, vou fazer uma sede de um órgão e posso definir, o terreno está definido, o projeto arquitetônico está definido, o projeto estrutural está definido, os outros projetos complementares estão definidos, eu já fiz sondagem, já sei qual é o tipo de solo que eu vou encontrar lá, a não ser que eu tenha uma surpresa na hora que eu for escavar, que encontre uma tubulação que não estava previsto, uma drenagem que não estava previsto, um solo muito pior do que aquele que eu imaginei inicialmente. Caso contrário, não tem muita surpresa, eu vou poder estabelecer o prazo. A única coisa que eu teria seria isso, a chuva, paralisação de greve e tal, e eu posso estabelecer. Agora, quando eu estou trabalhando com terraplanagem, ou quando eu estou trabalhando, por exemplo, com obra de requalificação de áreas urbanas, é muito mais difícil. Primeiro que quando você faz um projeto hoje, a população é muito mais ágil do que a gente é, né? Elaborando projeto. A rapidez, a cidade informal, essa cidade que a gente fica parece que a gente não vê, mas que é a cidade real, efetiva, ela é muito mais ágil do que nós somos elaborando projeto. Então, eu elaboro um projeto, faço tudo. Quando eu dou entrada para aprovação nos órgãos, que volta para executar, o que está lá na ponta já não é igual. Se ele já não é igual, eu tenho que mudar o meu projeto. Eu mudo o projeto. Na maioria dos projetos que são com a Caixa Econômica, por exemplo, ela me exige que eu apresente um projeto já da realidade que é. E aí isso vira um círculo vicioso. Esse é um problema que nós enfrentamos, por exemplo, no Ceazinha e na Feira de São Joaquim? Com certeza. Tanto na Ceazinha, que teve problemas na escolha da fundação, no projeto lá da fundação, que aí você teve alguns problemas desse tipo, mudanças no projeto, adequação à nova realidade que teve que ter, como na Feira de São Joaquim, que é muito pior ainda, porque a Feira de São Joaquim não é uma coisa... A Ceazinha tem também um pouco de problema, que você tira para lá, bota para cá, não é a mesma coisa que eu começar do zero se o terreno estivesse livre. Mas na Feira de São Joaquim isso ainda é mais agravante, porque você está convivendo com a feira, funcionando e tendo que fazer obra. Então essa adequação entre as duas coisas é sempre mais complexa. Como é que funcionou isso? A senhora conhece o projeto a fundo, a dinâmica, o que tem ocorrido? Assim, porque a gente ouve muitas histórias sobre o que está acontecendo ali. Eu queria saber um pouco mais sobre essa realidade. Da Feira de São Joaquim? Da Feira de São Joaquim. Olha, eu não posso me aprofundar na Feira de São Joaquim, porque nós estávamos executando o projeto na Condé quando a gente saiu da Condé. Estava no processo inicial, era um projeto diferenciado, tinha um primeiro projeto que não vingou, depois numa primeira ideia, depois se passou para um outro projeto, e foi a fase que nós já estávamos saindo da Condé, né? E então, portanto, eu não acompanhei com profundidade esse projeto, eu acompanho muito as obras de urbanização na capital, essas a gente acompanha muito, tenta acompanhar o mais de perto possível, mas essa não tem. Mas eu sei que teve alguns problemas, ela está sendo executada por etapas, tem algumas dificuldades, às vezes, para liberação de recursos, às vezes, exatamente por essa dinâmica que eu acabei de falar aqui, o recurso demora de chegar, quando demora de chegar, a empresa tem problemas, lá teve problema de que fazer, inclusive, dragagem daquela baiazinha que você tem ali, aquela enseadazinha que você tem para poder os barcos chegarem trazendo mercadorias, então tem alguns problemas, mas eu acho que aquilo ali
pronto, será uma grande atração para essa cidade. Primeiro que feira é algo que todo mundo que visita quer conhecer de perto e ela também é um ponto para nós, baianos, soteropolitanos em especial, muito querido. Eu, pelo menos, que sou itapajipana, me considero itapajipana mais ainda. Bom, deputada, a senhora tem se debruçado sobre a Linha Viva, que é um projeto que vem de João Henrique e o prefeito ACM Neto demonstra interesse em tocar o barco e você tem pressões da sociedade civil que quer uma via que funcione. Por outro lado, você tem uma tensão ali de que acha que não vai funcionar do jeito que deveria e que você vai ter que desapropriar, enfim. Como é que a gente está nisso daí? A gente tem a presença na próxima quinta e sexta, se eu não me engano, da relatora de moradia da ONU. Queria que a senhora falasse um pouco sobre os dois assuntos. Veja, eu considero completamente desnecessária a linha viva neste momento. Primeiro que ela é uma linha viva concorrente com o metrô. Nós vamos botar um metrô na paralela e vamos fazer uma via paralela ao metrô. Nós estamos tentando botar um transporte de massa e vamos na contramão de tudo que se discute no mundo inteiro hoje, que é você fazer uma via para veículo individual. Eu vou fazer uma via para veículo individual. Segundo, eu estou fazendo uma via pedagiada dentro da cidade. E eu quero chamar a atenção, é uma via pedagiada. Você vai pagar para estar transitando por ela. Segundo, você sai dessa via e encontra de novo a dificuldade de se deslocar, porque você vai pegar a via no entorno do Detran, naquela área ali, em torno do Detran ali, né? Que é onde você entra, onde inicia a via, a linha viva. E você vai sair dela, né, em diversos tempos, em diversas áreas, ela tem várias saídas, você vai sair dela e vai encontrar de novo o problema de mobilidade nas outras áreas, o problema de dificuldade. Então é muito melhor e seria muito mais lógico nesse momento, você vai deslocar uma quantidade enorme de famílias. Não foi debatido com essas famílias, não foi discutido o que vai fazer com elas. Você secciona alguns dos bairros ao meio, você secciona, uma fica para um lado, outra para o outro. Quer dizer, as crianças daqui para irem para a escola vão acessar esse outro lado da escola, como, de que forma, vai ser feito passarela, vão ser feitos viadutos. Não, tem tido muita dificuldade, inclusive a prefeitura não tem feito, ela diz que fez uma audiência pública. Eu estava na audiência pública, aquilo nunca foi uma audiência pública. Mas a audiência caiu, né? A primeira vez caiu, eles fizeram, não foi possível, fizeram uma segunda audiência pública, eles dizem que foi audiência pública, mas efetivamente não foi audiência pública. Primeiro que o espaço era pequeno, num local de difícil acesso para a população, você tinha que, quem chegou às 7 da manhã já não conseguiu entrar, eu entrei porque era deputada e era presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, senão não teria entrado, né? Um enorme policiamento em volta, a Polícia Militar e da Guarda Municipal. A Guarda Municipal estava em peso lá. Você percebia que tinha sido manipulado os locais para que alguns assessores, algumas coisas estivessem naquele local para não ter, para que os que estão sendo prejudicados pela via estivessem ali. E o debate era um debate que não levava a coisa nenhuma, não acrescentava absolutamente nada com aquilo que estava ali. Então, eu acho que, primeiro, eu volto a dizer, eu acho que é um volume de recursos que vai ser aplicado na cidade para algo que, nesse momento, não é prioritário. Você devemos estar tentando investir para carregar o metrô, para que a gente possa trazer e reduzir o fluxo de veículos na cidade, trazendo com que as pessoas utilizem essa linha 2 do metrô. Eu vou fazer uma linha concorrente ao metrô. O metrô agora, de fato, entrou nos trilhos, né? Quer dizer, os processos estão andando, a obra vai ser executada dentro do prazo e já está mostrando isso, inclusive com os prazos, com o andamento dela. Óbvio que não é algo que vai acontecer amanhã, porque inclusive, ela é modulada, cada trecho que vai sendo pronto vai ser entregue à população, e eu vejo, com tudo que o governo do estado está fazendo na área de mobilidade, que é desnecessária a linha viva. Você vai remanejar tantas e tantas famílias, e para onde você vai levá-las? Porque o que está acontecendo hoje é que Salvador tem muito poucas áreas livres, né? As áreas, e por isso eu acho até que o IPTU tem que ser IPTU progressivo, porque quem tem terreno de engorda para especulação, esse tem que pagar caro mesmo pelo terreno. Ele está lá
e impede de que você possa botar gente, de que você possa construir. Você tem um déficit habitacional de aí, Salvador, 80 mil famílias, agora deve estar aí pelas 70 mil famílias, pelo número de unidades habitacionais que já foram entregues, e você tem vários e vários espaços vazios na cidade, que são para engorda, que são para valorização, e outros imóveis vazios que aí realmente você tem que taxar mesmo. Perfeito. A senhora falou da presença da Guarda Municipal. Recentemente houve um decreto, houve uma aprovação de Guarda Municipal Armada. A senhora é favorável a essa decisão? Não, completamente. Por quê? Primeiro porque eu acho que a nossa guarda, como ela está preparada, pelo menos a Guarda Municipal de Salvador, eu não vejo ela preparada para isso. Você vê que às vezes nós temos problemas de como a Polícia Militar se conduz em determinadas áreas. Imagine com capacitação, com treinamento, que essa guarda está sendo treinada. Por mais, nós ouvimos aí o comandante da guarda dizer que tem treinamento, mas o prazo de treinamento desse pessoal é muito curto. Segundo, eu não creio, na ocasião, pelo menos o que eu me recorde, na ocasião em que eles foram selecionados e fizeram o concurso para serem selecionados, não dizia que era para a guarda ser armada. Portanto, eu não sei se os testes psicológicos para saber se esses guardas estavam preparados, esses cidadãos estavam preparados para ter uma arma e não saber o que poder fazer com ela, porque nós já temos violência demais, não precisamos mais violência. Eu acho que a presença da a Guarda Municipal tem um outro papel, uma outra função na cidade, que é a função de proteção do patrimônio, de outra função que pode, deve e tem que ter. Prefeito, nós tivemos outro dia na inauguração da praça lá da Irmã Dulce, e o prefeito disse que colocaria guarda lá 24 horas, que guardaria a guarda municipal, estava lá. A última vez que nós passamos lá, ainda não tinha guarda municipal lá. Uhum. Vamos voltar aqui, que a gente só foi um adendo mesmo com relação à guarda municipal, mas falar um pouco sobre a relatora da ONU para a habitação. Sim, eu tinha esquecido. Raquel, está vindo, há uma denúncia sobre a questão e a situação da linha viva. Ela vem ver exatamente o que vai acontecer. Saramandaia é um bairro que são 600 famílias vão ser retiradas da área de Saramandaia, um bairro central. Essas famílias vivem daquilo que está ali no entorno, né? Elas são pequenos biscateiros, são pequenos prestadores de serviço naquela área ali todo. E, portanto, isso vai fazer vai ser um enorme impacto na vida dessas famílias, não só por serem deslocadas para longe, como também para a condição de sobreviver, como é que vão sobreviver. Então, Raquel Ronick, que é urbanista, professora da USP e agora é relatora da ONU para a questão de habitação, né? Direito humano da habitação, e vem olhar a questão do quilombo do Rio dos Macacos, lá do quilombo, aquela confusão com a Marinha que está acontecendo, e alguns outros pontuais, algumas unidades Minha Casa Minha Vida, alguns outros projetos que foram passados para ele como demanda, necessidade de discussão lá, a Vila Santo Antônio, alguns outros projetos. O que a gente pode esperar assim dela? A presença dela gerará qual resultado? Normalmente, quando ela vem, visita, faz um relatório. O ano passado, nós tivemos a visita aqui, ano retrasado ainda era João Henrique, era prefeito, ele estava tentando fazer aquele projeto, tentou implantar aquele projeto lá no 2 de julho, no bairro 2 de julho, que era chamado, queria mudar até o nome do bairro, né, para Santa Teresa, e nós tivemos a vinda também de um relator da ONU, para a área de direitos humanos, não era para a área da moradia, era para a área de direitos humanos, e ele fez um relatório, e houve um recuo da prefeitura, inclusive, com relação a isso. Com relação a esse, ela fará um relatório, ela vai estar com o governador, deve estar com o prefeito também, ela deve estar com diversas autoridades, colocando a sua posição, e isso pode, do ponto de vista da ONU, criar outras repercussões para o Brasil, dizendo da forma como o Brasil está procedendo, no caso como a Bahia está procedendo, ou Salvador, no caso não é nem a Bahia, como o município de Salvador está procedendo com relação a isso. Perfeito. Ainda nesse âmbito de moradia e de, enfim, desapropriação, nós assistimos no último domingo a retirada de alguns bares e oficinas de uma localidade aqui da Pituba chamada Favelinha, né? Que fica na Avenida Magalhães Neto.
Eu queria a opinião da senhora sobre a retirada e sobre o método, porque são duas coisas que são interessantes ser separadas e analisadas de forma separada. Repare, quanto ao método, totalmente criticável, né? Não é possível, não se faz isso com a população. Você tem toda uma forma de chegar à população, debater com ela, dar prazos, encontrar caminho de saída, buscar alternativas para a saída. Quanto ao mérito, eu acho que precisa ser analisado. Essas pessoas estavam trabalhando. Você pode até dizer, elas estavam em área pública. Se elas estavam em área pública, foi o poder público que em algum momento permitiu que elas lá estivessem. Então, o poder público também é responsável por isso. Porque o terreno é público, eu inicio uma construção numa avenida principal como aquela, eu não estou falando na gestão atual, porque isso já era uma coisa que vinha de antes. Mas eu estou passando pela avenida principal, a fiscalização está passando pela avenida principal, está vendo você iniciar a construção de algo numa via pública? Pois é. E de repente, eu conheço bem porque estava na prefeitura no momento que a prefeitura estava tirando o cai duro. Então, toda aquela ocupação, antes inclusive, né, na época que estava Magalhães Neto, e aquela área não foi retirada, porque aquela área era área privada, né, e eles ganharam o uso capião, as famílias ganharam, por isso não saíram daquele lugar, porque a vontade era de que também tirassem aquelas famílias daquele lugar, e ainda bem que a Constituição garante o direito de morar, porque de repente a gente não quer pobre junto da gente, né? Quer que bote os pobres para bem longe, vamos esquecer, vamos botar embaixo do tapete, vamos botar uma cortina, a gente só vê o bonito, o outro lado da cidade. Um muro alto, se for possível, para que não se veja. É o aeroporto, né? Você vai para o aeroporto, você vê lá o muro separando, né? Yolanda Pires de quem vem para a cidade, quem vai conhecer a cidade. Então, eu acho que a metodologia foi equivocada, a forma também, para o meu ver, a decisão de retirada dali, eu acho que tinha que ser cercada de outros cuidados, outras preocupações, e aí ter um cuidado para que isso não continue acontecendo. Porque o que é interessante, Luiz, é que eu que circulo muito pela cidade, tenho uma relação muito forte para o Salvador, 52% do meu voto são Salvador. Então, minha relação é muito forte com a cidade. Você circula pela cidade e você vai ver inúmeras coisas semelhantes àquelas que eles demoliram sendo construídas. Perfeito. E por que é que deixa construir para depois vir a demolição? Então, a prefeitura precisa fazer isso. Se a gente olhar ao longo da suburbana, em áreas que está junto da linha férrea, você vai ver algumas unidades. Há poucos dias a gente passou, estava lá sendo construída, levantando, batendo laje, inclusive. Então, acho que precisa de fiscalização. A cidade precisa, de fato, de ordenar, mas precisa de fiscalização para não deixar acontecer, porque aí eu acho, pessoalmente acho, que o poder público também é responsável. Certo. Falando um pouco mais de política, a gente vai para dois assuntos aí para nós caminharmos para o final dessa entrevista, dessa breve entrevista. Primeiro é assim, o fato de a ACM Neto ter vencido a eleição para Salvador fez com que o governo do estado se atentasse e acelerasse determinados processos? Você acha que contribui essa dicotomia? Ela contribui para uma aceleração, assim, para... Vamos lá, a gente precisa correr também. Não, porque esses projetos todos que estão sendo colocados em prática já estavam em pensamento, já estavam sendo gestados e agora estavam elaborando aquilo que eu disse, a preocupação cada vez maior de que a gente faça projetos com mais qualidade, que a gente seja capaz de entregar os projetos no tempo hábil, entendeu? Então, eu acho que e isso está acontecendo. Você está vendo com a rapidez com que está andando os viadutos ali do Imbuí, que numa enorme, né, não sem nenhuma dificuldade para que eles fossem feitos. E eu acho que isso é o resultado desse trabalho que estava sendo feito e que estava sendo gestado e pensado na cidade. Tá. O deputado Luciano Simões, a senhora presidiu a Conder de 2007 a 2009, se não me engano, isso. Não é isso? Denunciou diversos atrasos na gestão atual. A senhora provavelmente ainda tem penetração lá. O que acontece com a Conder? Primeiro que ela surge como uma empresa para servir a região metropolitana, né? E depois ela sai um pouco disso e amplia suas funções. O que acontece hoje com essa companhia? Em realidade, a Conder foi criada para ser um órgão de planejamento. Ela pensava a área da região metropolitana e pensava o planejamento da região metropolitana. Nas gestões anteriores, não foi na gestão de Wagner, foi já anteriormente, ela, e o Estado não tinha exatamente um órgão
que cuidasse do Estado como um todo. Cada secretaria cuidava da sua parte, fiscalizava as suas áreas. Então, depois, num determinado momento, eles resolveram centralizar as construções civis na SUCAB, as construções de unidades para o Estado, para servir ao Estado na SUCAB, e aí foi quando você começa a ter algum recurso para a área de requalificação urbana, para outras áreas de intervenções. Isso vai para a UBS, que era só habitação. Tinha acabado o BNH, a UBS tinha que ter alguma função, foi para a UBS. E aí você ficou a Condé cuidando da região metropolitana, fazendo as intervenções na região metropolitana, e a UBS já trabalhando em outras áreas do interior, e até no primeiro momento, antes do que a Condé, trabalhando em Salvador. Com a caminhada aí, resolveram extinguir a UBS e passar a responsabilidade da UBS para a Condé também. Então, a Condé deixou de ser um órgão de planejamento, porque também aí se cria a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que não existia anteriormente, existiam os órgãos, mas não existia a Secretaria, que começa a pensar a política, começa a planejar do ponto de vista macro, e a Condé se estabelece como um órgão apenas de execução, tá? Ela tem uma abrangência enorme, ela trabalha desde a área da requalificação do centro antigo e passa, inclusive, pelas obras de mobilidade e toda a área de requalificação urbana nos diversos bairros da cidade e também no interior. Então, eu acho que a Condé hoje tem uma responsabilidade imensa na cidade, no Estado. Ela é o órgão executor das políticas de desenvolvimento urbano do Estado, né? Tirando o saneamento, que não é da responsabilidade da Condé, o resto todos estão todos na Condé, e acho que ela precisa de... É preciso que eu acho que o próximo governo faça concurso público para a Condé, pense numa requalificação maior ainda, numa melhoria dos seus técnicos. Tem algumas coisas que são necessárias fazer, mas eu acho que a Condé tem respondido. Às vezes a dificuldade não é da execução, às vezes algumas das dificuldades são essas que eu falei, às vezes a dificuldade da aprovação dos projetos, às vezes a necessidade da mudança em função da própria discussão lá na ponta, e às vezes também é o atraso de pagamento, que às vezes demora o recurso de sair e a obra acaba tendo dificuldade para ser encaminhada no tempo hábil. Partir um pouco para a política. A senhora foi eleita a primeira vez pelo PSDB, não é isso? Fui. Como vereadora. Por que mudar para o PT? Eu fui deputada pelo PSDB lá atrás, na época de Lídice, né? Eu fui PSDB a convite de Lídice da Mata, no momento em que o PSDB tinha uma posição diferenciada, votou em Lula, né? Teve naquele momento, o nosso PSDB era um PSDB diferente do resto do Brasil. Depois saí do PSDB, já fui vereadora pelo PT. A vereadora já foi pelo PT? Já fui pelo PT. E perdi a reeleição, fiquei afastada, e o deputado Nelson Pellegrino, a convite dele, me convidou para o PT e me trouxe de novo para a vida política, para o debate, para a discussão da vida política. Certo. E porque o PT se identifica comigo. Eu me identificava com o PT. Em realidade, eu me identificava muito mais com o projeto, com a proposta do PT, do que propriamente dito com as propostas do PSDB, ainda mais que o PSDB, naquele momento, muda de feição, muda radicalmente, diz Fernando Henrique, é para rasgar o que ele tinha escrito e pensar a sociedade de outra forma. A senhora foi deputada lá atrás, mas considerando agora ser deputada num mandato que tem um executivo como o PT, o trabalho na Assembleia é muito complicado, né? Como é que a senhora avalia esses 4 anos aí? A gente está no último ano de legislatura, né? Olha, balanço, assim, como a senhora avalia essa legislatura? Bom, eu acho que, primeiro, acho que a gente precisa aprovar mais projeto de deputado, né? Acho que a gente tem a responsabilidade, sendo da base do governo, tem a responsabilidade dos projetos que são de interesse do governo, que são de interesse do Estado, portanto, que são necessários e extremamente importante. O Estado criou um arcabouço jurídico para diversas áreas, políticas estaduais definidas, que deixam de ser política de governo para se transformar em política de Estado, no momento que são estabelecidas, aprovadas pela Assembleia, e aí na área de habitação, na área de saneamento, na área de resíduos sólidos, em população de rua e em várias outras áreas, né? Mas eu considero, e dizia hoje de manhã na instalação de algumas das comissões,
de que nós precisaríamos dar mais tempo para o debate nas comissões. Essa seria a segunda pergunta. Eu considero que o melhor espaço na Assembleia, do ponto de vista da discussão, do debate, da contribuição que a gente possa estar dando, é de fato nas comissões, e a gente acaba dando muito mais tempo ao plenário, onde o embate é um debate de dois projetos, o projeto que está no governo e o projeto de oposição, na maioria das vezes, que estão na disputa ali, e que às vezes não acrescenta muita coisa, só na aprovação no momento que a gente vai votar, né? Então, na hora que votar, tudo bem, é isso mesmo, faz parte do jogo, mas eu acho que a gente poderia dar mais tempo para que os debates acontecessem. O governo do Estado, o Poder Executivo, não esse governo, mas de um modo geral, falha ao não planejar esse trâmite, porque geralmente já vem com um pedido de tramitar em regime de urgência, que tem que ser rápido e que tem que aprovar. Isso é planejamento ou isso é a própria dinâmica que está consolidada dessa forma? Eu acho que a dinâmica que está consolidada aí, como você mesmo disse, é consolidada dessa forma. Acho que alguns projetos, o fato da gente não fazer um debate ainda mais profundo, digamos assim, nem da transparência que são, da importância que eles são, né? Mas aí você tem todo um momento que é preciso para que você aprove aquele projeto naquele momento, até para você conseguir captar mais recursos, para você conseguir alcançar outras metas, então é necessário que você aprove naquele momento, mas eu acho que isso é natural. Eu já tive no governo, trabalhando no governo durante muitos anos, e isso sempre aconteceu, a dinâmica sempre foi mais ou menos essa. Bom, deputado, eu agradeço o seu tempo e atenção e vamos encerrando por aqui. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, aqui falando para Salvador e para Bahia, né? Porque ela vai mais além do que de Salvador, e dizer que estamos lá na Assembleia buscando corresponder ao compromisso assumido nas urnas com o eleitor. 2014 vem para estadual de novo, né? Volto como estadual. Se o povo da Bahia quiser que eu volte para a Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputado.